Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Marcelo André, promotor de justiça, diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás e diretor da Escola Nacional do Ministério Público. O objetivo da nossa entrevista é divulgar um tema de interesse e impacto na atuação do Ministério Público, qual seja acordo de não persecução penal. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça Rodrigo Cabral. E antes de passarmos para o tema, eu gostaria que o Rodrigo falasse um pouco da sua trajetória. A palavra está com você, Rodrigo. Olá, Marcelo, obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. Uma honra sempre estar participando de conversa com os amigos queridos aí do Ministério Público de Goiás. Você é um querido amigo também, sempre estamos em contato, é um prazer estar aqui. Então, meu nome é Rodrigo Leite Ferreira Cabral, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná desde 2004. Eu tenho mestrado em criminologia e ciências forenses pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, e também em 2011 eu terminei meu mestrado, em 2016 eu terminei meu doutorado pela mesma universidade, Pablo de Olavide, com um período de pesquisa doutoral no Max Planck Institut em Freiburg, na Alemanha. E recentemente eu tive uma participação lá como membro de uma comissão que propôs propôs uma redação inicial para a Resolução 181/2017, Conselho Nacional do Ministério Público, que previu, pela primeira vez, o acordo de não persecução penal. E recentemente eu lancei um livro, um manual do acordo de não persecução penal, em que eu procuro fazer uma análise abrangente do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Eu acabei tendo uma certa visão privilegiada, porque ao largo, desde 2017, eu tenho participado de uma série de eventos e conversa com os membros do Ministério Público do Brasil inteiro sobre o tema. Então, várias dificuldades, vários enfrentamentos, várias dúvidas que foram debatidas ao largo dessas discussões, desses debates, eu acabei conseguindo, de alguma forma, antecipar e tentar, de alguma forma, resolver nesse manual. A ideia é o manual mesmo, para o promotor colocar embaixo do braço e tentar que ele salve ele em algumas dificuldades para realizar o acordo de não persecução penal. E aqui a gente pretende trazer algumas questões mais relevantes sobre o tema. Agradeço a todos e é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Nós agradecemos a sua participação, aceitar o convite. Eu tenho certeza que as suas considerações vão enriquecer demais o debate e como diretriz para os nossos colegas na atuação no dia a dia. Para começar nosso diálogo, eu gostaria de fazer uma consideração. Nós sabemos que antes mesmo da alteração legislativa, com a criação do acordo de não persecução penal por lei, agora inserido no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público já havia tratado da matéria pela Resolução 181, a qual você teve uma grande participação, e ali, já li até trabalhos teus, artigo seu, comentando da forte influência que a resolução teve, da experiência alemã ali dos promotores na Alemanha, na prática ali deles, e para resolver um problema ali do excesso de trabalho, e de causas pequenas que a justiça não conseguiria resolver por questão processual, e acabou sendo chancelada pela Suprema Corte Alemã. E a gente trouxe essa experiência, essa forma de se tentar resolver o problema por acordos de não persecução penal. Isso com a resolução. Só que a gente encontrou muita resistência no âmbito do próprio Ministério Público para aplicar a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. E agora, por meio de lei, é uma nova realidade. Muitos colegas não acompanharam, então, não aplicar a resolução e teve essa lacuna. Mas, de qualquer forma, eu queria saber da sua opinião. Qual é a sensação que você teve agora com essa implementação por lei do acordo de não persecução penal? Então, com efeito, Marcelo, a possibilidade de formalizar o acordo veio antes, por
pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Havia um debate relevante, né, sobre a constitucionalidade ou não. Longe de mim crucificar ou criticar quem achava que era inconstitucional. Acho que havia um debate profícuo sobre isso e faz parte do debate, né? Mas é certo que quem já começou desde o princípio aplicar o acordo de não persecução penal, né? E essa espécie de balão de ensaio que serviu esse período anterior, ele, sem sombra de dúvida, vai ser muito positivo para o Ministério Público, principalmente para quem já aplicava, para a gente evitar problemas, para a gente já identificar gargalos e identificar dificuldades que, obviamente, né, imaginar que a introdução, agora por lei, né, muito bem-vinda, diga-se de passagem, de um instituto tão relevante como esse, que vai ter uma intervenção na vida prática da quem atua no sistema de justiça criminal, vai ser grande parte da nossa atuação vai ser resolvida por meio de acordo com a persecução penal. Imaginar que essa transformação tão grande não vai gerar dificuldades é uma ingenuidade. Vai ter dificuldades. Eu até acho que a resolução, a lei poderia ter resolvido alguns problemas que não existiam no momento da resolução, porque agora é um panorama distinto, houve algumas alterações, mas é certo que não vejo nenhuma dificuldade intransponível com a nossa nova lei, muito pelo contrário, vejo como bem-vinda. Aconteceu no Brasil o que aconteceu, e eu, de certa forma, já achava que isso ia acontecer, eu até falava nas minhas conversas, que aconteceu tanto na Alemanha quanto na França. A realização dos acordos começou na prática, né? Porque são os profissionais do direito, né, especialmente no Ministério Público, que se frustram em ver como o nosso trabalho acaba não gerando resultado, aquele enxugar de gelo, né? E óbvio, eu sempre falo, o melhor sistema seria um sistema que a gente pudesse processar e julgar todos os casos, mas a gente sabe que, na realidade, a gente acaba perdendo, entre aspas, tempo com coisas menos graves, e os grandes casos, aqueles roubos, os homicídios, os estupros, os casos efetivamente graves, tardavam largos tempos para ter uma resposta penal efetiva. E agora, imagino que isso acontecerá, que com a implementação via lei, haverá um verdadeiro limpar de prateleiras nas varas criminais, e aí sim poderá os tribunais, as varas criminais, julgar com muita celeridade os casos graves, que esses sim tem que ter uma resposta penal adequada e grave e séria, né? Então, eu vejo, respondendo a tua pergunta, eu vejo com muitos bons olhos a inclusão via legal, e vejo que aqueles que já apresentavam, que já realizavam na prática os acordos, vão sair na frente, vão ter uma expertise muito melhor e vão poder colaborar com seus respectivos Ministérios Públicos para uma regulamentação, para um disciplinamento, para orientações internas no âmbito de cada uma dessas instituições. Isso mesmo. Rodrigo, eu vejo, antes de eu assumir a Escola Superior do Ministério Público, eu estava atuando, né, na realidade eu sou titular de uma vara de reclusão na capital Goiânia. E, assim, eu gosto muito de trabalhar verificação empírica, dados, eu levantava dados. Então, eu tinha um hábito um dos dados que eu estava levantando era a quantidade de denúncias que eu fazia de inquéritos, sem auto-prisão em flagrante, inquéritos que vinham para mim com réu preso. E eu tinha levantado até um determinado período que 92% das denúncias que eu ofertava era de inquéritos com flagrante. E a gente reparava ali que era ali um mero chancelamento. O inquérito, na realidade, mudava a capa, né? Assim, o que vinha no flagrante ali, o delegado colocava a capa, assim, porque na época ainda que eu estava lá, nós não tínhamos o eletrônico ainda. Hoje já passou a ser eletrônico. Mas na época era físico ainda. Então ele só trocava a capa, né? Colocava uma capa, aliás, de inquérito, fazia um relatório e mandava para o judiciário, para o MP, não é? Então, era basicamente o flagrante com algumas peças ali para realmente tornar um inquérito. Aí eu pergunto, na audiência de custódia, e considerando que na audiência de custódia a gente já tem um flagrante ali, você acha que já é um momento oportuno ou temerário para se fazer um acordo de não persecução penal? Já que muitas vezes o que a gente vai ter na audiência de custódia é o que a gente vai ter, em muitos casos, lá no inquérito, lá na frente, no final do próprio inquérito. Não, você tem razão, né? Eu costumo falar, e sem nenhum demérito com a Polícia Civil, Polícia Federal, que
que o grande investigador do Brasil é a PM, né? Porque 90% dos casos, e é isso mesmo, não é só aí, dos processos penais que a gente tem, que vira processo, que vão virar condenação, e por isso que o nosso número de condenações é muito alto com relação às denúncias que a gente oferece, porque a gente só denuncia, em regra, casos em que há prisão em flagrante, né? Senão não vira denúncia quase isso, né? Esse é um outro problema que a gente vai ter que enfrentar, a forma de investigação que a gente faz no nosso país. De alguma forma, a Resolução 181 também, ela é vanguardista e apresenta um horizonte muito interessante de uma forma de a gente repensar a nossa forma de investigação criminal do país, né? Mas isso enfrentando alguns problemas de pouco a pouco, né? O fato é que no momento da audiência de custódia, né, que agora também veio legalizada pela lei anticrime, ou seja, antes também havia previsão na resolução do CNJ, agora a resolução anticrime, a lei anticrime admitiu também no Código de Processo Penal, principalmente no 310, a previsão da audiência de custódia. O fato é que a audiência de custódia tem 3 finalidades, né, específicas, né? Primeiro, verificar a legalidade da prisão, se relaxa ou não, verificar se decreta a prisão preventiva ou outra medida cautelar de natureza pessoal e verificar se o investigado sofreu alguma sevície, algum tratamento, sofreu alguma ilegalidade na sua prisão, né? Essa vinculação finalística da audiência de custódia, ela é muito clara. Eu acho que a gente tem que respeitar ela. Ou seja, no momento da audiência de custódia, não se fala em nada sobre o mérito. No entanto, isso a resolução do CNMP já recomendava, e nesse ponto eu acho que ela segue ainda válida, é fundamental e é muito importante aproveitar o mesmo momento, ou seja, estão lá, como você bem disse, o investigado, o seu defensor, o juiz, né, o Ministério Público, aproveitar aquele momento que todas as autoridades estão ali e, no momento, depois de encerrada a audiência de custódia, né, aproveitar aquele momento para realizar o acordo, a oferta do acordo de não persecução penal. Muitos casos, a gente sabe, de flagrantes são temas extremamente simples, um porte de arma, um furto simples, sem complexidade, são esses crimes do dia a dia, né, que não demandam uma maior complexidade. Hoje eu atuo em segundo grau, de alguma forma, mas quando eu era promotor, quando eu atuava em primeiro grau, do interior, vinha notícia para flagrante, eu denunciava no flagrante. Eu não queria nem saber do inquérito policial. Grande parte dos casos que me vinham, eu já denunciava com flagrante, porque já havia elementos ali, havia uma justa causa para tanto. Então, muitos casos desses, não tenho a menor dúvida em que é possível, inclusive recomendável que se faça no momento nessa mesma oportunidade. Inclusive, interessante seria criar toda uma estrutura para evitar que esses inquéritos vão para as varas criminais, já estancar ali, resolver esses casos em poucas horas, né, depois do crime, a pessoa já sai com uma resposta, a gente sabe que não é pena, mas sai com uma resposta penal ali. Então, me parece muito interessante e importante essa realização do NPP nesse momento. Sim, uma questão também que suscita, às vezes, uma análise um pouco criteriosa e até técnica por parte dos nossos colegas, que, uma vez preenchidos os requisitos legais, ainda para se propor um acordo, deve-se analisar a necessidade e a suficiência para fins de reprovação e prevenção do crime. O que você acha que deve ser levado em consideração ali como critério para balizar essa análise? Eu acho que ali é o seguinte, essa é o requisito, né, que tem um corte de política criminal mais intenso de todos. Ou seja, então, ali a gente vai avaliar se é político-criminalmente interessante a realização ou não do acordo, né? Se, desde uma perspectiva de suficiência e necessidade, é relevante a realização de acordo, né? É evidente que existem vários casos em que, objetivamente, pela pena, em abstrato, é cabível o acordo, mas, concretamente, eles denotam uma especial gravidade que não recomenda a realização do acordo. Então, para interpretar, né, e como eu disse, eu lancei um manual lá de acordo na persecução penal, eu defendi nesse livro que a gente deve utilizar 2 critérios fundamentais, né? Um critério, vou falar um pouco de
uma questão um pouco mais técnica, mas não haverá nenhum problema. Um critério é para verificar o grau de gravidade do injusto, né? Então, a gente sabe que o conceito de anti-injusticidade material, ele permite a gente graduar, né, o grau de gravidade do injusto, ou seja, a dimensão do bem jurídico tutelado, ou seja, um furto lá de alto, o furto de um banco, né? Ele é muito mais grave que um furto de uma bicicleta. Então, há uma gravidade do injusto extremamente grave, extremamente alta, e nada recomenda que se faça um acordo de não persecução nesse caso. Então, o grau de violação do bem jurídico, a intensidade o bem, a gente tem que trabalhar nesse grau do injusto, principalmente o bem jurídico, ou seja, o grau de intensidade do bem jurídico e também o grau de reprovabilidade da culpabilidade, ou seja, quão reprovável foi essa conduta a partir da perspectiva da culpabilidade, que nada mais é que a reprovabilidade da conduta. Esses dois critérios de gradação do injusto e gradação da culpabilidade, eles podem ser mais concretizados com o emprego, né, dos critérios previstos já lá no artigo 59 caput do Código Penal. Então, a gente pode utilizar aqueles requisitos, né, vinculados ao injusto e à culpabilidade para verificar se o caso é mais grave ou menos grave. Da mesma forma, a gente pode usar as agravantes e as atenuantes. Então, se o caso tiver uma especial gravidade, uma especial consequência do crime, uma especial culpabilidade, uma grande violação ao bem jurídico, uma violação ao bem jurídico que atinge uma série de pessoas, todos esses critérios, né, são bastante claros a não recomendar a realização do acordo de não persecução penal. Tá? Então, eu acho que a gente pode utilizar esses critérios como um parâmetro bastante concreto para verificar a possibilidade ou não do ANPP a partir desses critérios político-criminais. Dentro ainda dessa temática, eu acho importante um questionamento. Em relação aos crimes hediondos, você concorda com a tese de que, pelo simples fato de se tratar de um crime hediondo, já poderia se afirmar que não é possível acordo de não persecução penal pela justificativa abstrata apenas, abstrata e não por análise de caso concreto, de não ser necessário o acordo já se mostrar, né, já não se mostrar necessário o suficiente para fim de reprovação e prevenção do crime? Tá. A meu juízo, nenhuma condição, nenhuma vedação que não esteja prevista abstratamente na norma não poderá ser abstratamente utilizada. Então, a gente sempre vai ter que tratar em caso concreto. O legislador, ele optou claramente por não vedar o ANPP para crime hediondo, coisa que a resolução do CNMP fazia. Então, ele deliberadamente não quis criar esse requisito. Então, abstratamente, não é possível. Desde uma perspectiva dogmática, me parece um contrassenso, né, que a Constituição faça uma carga aqui de uma espécie de mandado de criminalização, ou pelo menos de criminalização mais severa para os crimes hediondos, e, por outro lado, o legislador permita, né, uma solução consensuada. Me parece um contrassenso. Talvez até não sei se haveria uma inconstitucionalidade, né, mas o fato é que há um contrassenso bastante claro, né. Sem embargo, é fato que dos crimes hediondos, alguns poucos casos poderá ser cabível o acordo de não persecução penal por conta da pena mínima, né? Então, a maioria dos crimes hediondos não cabe ao ANPP porque não está preenchido o requisito objetivo da pena mínima de até 4 anos. Né? Que eu me lembre, por exemplo, um exemplo em que é crime hediondo e cabe ao ANPP, por exemplo, o porte de arma de uso restrito. Tá? Então, esse é um caso que caberia. Claro que se esse cara tiver lá uma série de um armamento extremamente pesado, metralhadora, uma bazuca, uma R-15, tudo isso não seria recomendável desde aquela perspectiva que eu falei de política criminal, do grau de injusto, né, no caso. Mas se o cara estiver portando uma arma de numeração raspada, né, eu acho que objetivamente, abstratamente, não pode haver essa denegação. Mesmo porque, ao fim e ao cabo, se essa pessoa for condenada, raramente ela vai ser condenada num regime aberto, porque é a opção que o legislador teve, né? Porque a pena mínima, ao que tudo indica, vai ser, normalmente, se couber o acordo, a pena vai ser próxima do mínimo, porque se for além do mínimo, vai ter uma gravidade especial que não recomendo, né?
Então, respondendo à pergunta, não me parece possível abstratamente vedar o cabimento por opção do legislador. Eu, se fosse o legislador, não faria essa opção, mas foi feita essa opção. Não sei se não vejo como vedá-la em abstrato se o legislador não o fez. Perfeitamente. Em relação aqui às condições a serem propostas ali no acordo, você teria alguma recomendação, algum ponto relevante para fazer alguma consideração para os nossos colegas? Acho que uma questão importante, né, a gente vê ali pelo acordo de não persecução penal sobre as condições, se a gente for ler lá o caput, o legislador mudou um pouco o que dizia a resolução, ele diz o seguinte, lá, não sendo o caso de arquivamento, tal, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente, se a gente for ver lá. O que é cumulativa e alternativamente? Eu, na hora de escrever o livro, eu me deparei com isso aí. Mas o que é cumulativo? Se algo é cumulativo, não é alternativo. Então, me parece até uma contradição em termos, né? Então, me parece que a única solução possível, desde a perspectiva da legalidade e a partir mesmo de uma perspectiva de suficiência, é entender que as condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 são sempre obrigatórias, tá? Sempre obrigatórias, caso cabível, ó, se não tiver dano a reparar, não vai haver reparação de dano, né? A 1, 2 e 3 são sempre obrigatórias e devem ser somadas ou a condição prevista no inciso 4º ou a condição prevista no inciso 5º. Isso porque entre o 4º e o 5º tem uma palavra lá, ou, né? Então, ou pagar prestação comunitária ou cumprir por prazo determinado outra condição. Então, com isso, respeitaria a cumulatividade de 4 condições, sempre haverá, claro que desde que cabível, 4 condições, sendo possível alternar a 4ª ou a 5ª condição. Eu acho que isso é uma interpretação, a única interpretação possível de sair a partir da perspectiva da legalidade. Não sei se vai ser essa que vai vigorar, a gente está no começo das discussões, não foi ainda para os tribunais superiores ainda, mas me parece que essa é a única interpretação cabível. Ademais, desde a perspectiva das condições, eu acho que é interessante a gente usar com bastante inteligência a condição prevista no inciso 5º, que diz cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional ou compatível com a infração imputada, né? Lá no meu livro eu fiz um rol gigantesco, não, mas um rol relativamente extenso de possibilidades aqui de medidas alternativas. Por exemplo, num crime eleitoral, se o cara compra o voto lá para fazer o acordo de não persecução, você pode estabelecer uma condição do cara renunciar à candidatura, né? Então, traria uma resposta efetiva ali, que a gente nunca consegue quase no processo penal eleitoral. Mesmo no processo penal eleitoral, raramente o cara for condenado, normalmente já até cumpriu o mandato, né? Então, isso dá uma resposta imediata. Você quer fazer o acordo de não persecução penal, uma das condições o senhor vai renunciar à candidatura. Então, para parar de comprar voto. Então, porque muitas vezes a gente fala, não, mas é um caso, comprar voto é um caso tão grave, vai fazer o acordo. Não, isso aí dá uma resposta efetiva e imediata para os casos. Por exemplo, nos crimes de licitação, o cara estabelecer lá um prazo, lá 2, 3 anos, sem que a pessoa se compromete, assume o compromisso de não contratar com o serviço público, não dirigir veículo automotor, não exercer, pedir exoneração do cargo público, pedir a renúncia do cargo eletivo. Então, tem uma série de possibilidades aqui que a intervenção do Ministério Público poderá ser muito mais efetiva do que... Esse é o problema, a gente aguardar o processo penal e nunca ver essas consequências. Eu trabalho tomando ciência lá de processos penais, uma série de processos penais do TJ, né? Não é culpa do TJ só, mas o nosso sistema, né? A gente toma contato com um monte de prescrição, daí cai lá, retira lá a condição da perda do cargo, daí tem todo um debate lá de 20 anos para ver se o cara vai perder ou não vai perder o cargo, no fim prescreve. Então, não tem efetividade, não tem resultado. Então, com essa possibilidade de proposituras de medidas alternativas que tenham vinculação ao delito, me parece ser uma possibilidade muito importante da gente atuar nessa área, né? Então, e dando uma resposta efetiva para o caso concreto. E se o cara não aceitar, né?
daí paciência, né? Oferecimento de denúncia, e daí só que com uma consequência que o cara vai ter a confissão, né? Se ele fizer, vai ter uma consequência de que as varas criminais vão estar muito mais livres de processo, e esse processo vai ser muito mais sério do que a gente encontra na situação atual, né? E faço coro à tua palavra do inciso 5. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre acordão, persecução penal e compliance, e eu utilizo justamente esse inciso 5 para sugerir também, né, que seja uma das condições, seja justamente num crime ambiental, por exemplo, praticado por uma pessoa jurídica, que na proposta se conste, se for o caso, né, a implementação de um programa de compliance, inclusive com a possibilidade de monitoramento durante a execução, ali durante um determinado período, né, para se avaliar com métricas para avaliação da efetividade do programa de compliance implementado. Então, realmente, nós temos que utilizar ali, nós temos uma condição inominada que, se utilizado com muita inteligência, nós podemos trazer ali uma resposta social muito interessante com esses acordos de não persecução penal. Você levantou uma coisa interessante que eu até abordei no livro, é sobre a possibilidade do acordo de não persecução para pessoa jurídica, e me parece amplamente possível. Claro, a gente vai ter que ver quem que vai poder legitimar. Eu até abordo, com base da justiça estrangeira, quem que pode fazer o acordo, quais condições, como que fica a confissão, né, que vai ter toda uma regência um pouco diferenciada, mas me parece, e fico feliz que você também está nessa linha aqui, que é perfeitamente possível o acordo de persecução penal para pessoa jurídica. Sim, e para a gente é difícil realmente pela essa falta de uma regulamentação melhor de um processo de pessoa jurídica. Por exemplo, você que estudou muito da Espanha, é diferente lá. Lá você tem a figura do advogado da pessoa jurídica, do representante. Quem fala, a cara... Não há conflito de interesses? A cara da pessoa jurídica, né? Quem é a cara da pessoa jurídica do processo, né? Os direitos dessa cara, quem figura como a cara da pessoa. No Brasil, a gente não tem essa regulamentação, o que dificulta muito quando a gente vai escrever alguma coisa aqui no Brasil sobre pessoa jurídica. Mas é a nossa parte, nós temos que buscar, né, o que a gente busca exemplos lá fora também, mas a gente tem que fazer a construção aqui. Não é importante. Depois eu te mando para você dar uma analisada, para a gente trocar uma ideia. Não, fica à vontade. Então, tá bom. Ainda aí, então, ótimas considerações sobre as condições. Uma outra questão que o pessoal muito debate, Rodrigo, é aquela questão ali na audiência. A lei não consta uma previsão da participação do Ministério Público na audiência para homologação. Qual a sua interpretação sobre isso? Tá. Minha interpretação é o seguinte: tem que participar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade. O Ministério Público, ele participa em todos os atos do processo criminal. Inclusive, às vezes, os colegas dizem: aqui existe um debate sobre honorários e castiços no crime. Tem que o Ministério Público participar? Tem, porque o Ministério Público, no crime, ele atua em tudo. Não tem aquela visão do cível, lá que quando é interesse disponível, indisponível, não importa. No Ministério Público, no crime, o Ministério Público participa de tudo. E eu até cito alguns julgados da Corte Europeia dos Direitos Humanos, até julgados da Suprema Corte Norte-Americana, que afirmam que é condição de validade, né, dessas audiências que ela seja pública, né? Então, em regra, tem que ser uma audiência pública. E, como o Ministério Público foi parte do acordo, ele tem que participar, sim, né? Interessante essa sua perspectiva, e para vir aqui, isso entrar no debate das nossas entrevistas, e muito bom esse teu ponto de vista, para reforçar esse posicionamento de quem assim entende. E a gente sabe muito bem que nós precisamos de um amparo doutrinário, um amparo para sustentar as nossas posições. E isso, constando no seu livro, fortalece demais o trabalho do Ministério Público, né, para sustentar as suas posições, né, justamente para reivindicar esse direito da sua participação na audiência. Falando em audiência, eu gostaria de saber se você tem algum comentário, por exemplo, sobre as hipóteses lá de devolução para adequação ou não homologação por não preenchimento dos requisitos legais, alguma coisa importante de relevo para comentar para a gente. Tá. Esse é um tema muito importante. A gente tem que tomar um sério cuidado aqui para interpretar isso aqui. Tá?
é muito importante de verificar que o juiz, quando ele intervém no acordo de não persecução penal, a sua homologação é uma condição de eficácia do negócio jurídico do acordo de não persecução penal. Então, ele não gera efeitos sem a homologação do juiz. Tá? Só que o juiz, ele não está sentado à mesa de negociação. Tá? Então, em nenhum momento, o juiz vai poder interferir nas cláusulas de negociação dentro do âmbito de jogo que está previsto em lei. O juiz, no caso, ele é um fiscal da legalidade e da legitimidade também do acordo de não persecução penal. Então, o juiz, ele prevê, lá o acordo diz lá na lei, que diz que ele pode devolver, né, se o juiz considerar, então, só deixa eu explicar aqui, então é o seguinte, o juiz ele vai fazer dois exames distintos na hora de homologar. Tá? Um primeiro é um exame da legalidade da realização do acordo, ou seja, o acordo foi feito dentro dos parâmetros legais, ou seja, cabia o acordo, podia fazer o acordo nesse caso, as cláusulas previstas no acordo extrapolaram o que está... existia condições do acordo, então todos os aspectos da realização ou não do acordo, o juiz vai fazer um juízo exclusivamente de legalidade. O mérito, a opinio delicti, tudo isso é atribuição exclusiva do Ministério Público e do investigado, que é parte no acordo. Então, em nenhum momento o juiz pode sentar-se à mesa do acordo para negociar o teor das suas cláusulas. Tá? Então, o juiz faz um primeiro exame a respeito da legalidade do acordo. E ele faz um segundo exame acerca do conteúdo das cláusulas. Um é o conteúdo da realização do acordo, outro é um conteúdo das cláusulas. E aqui que entra lá, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no ANPP, devolverá os autos ao Ministério Público, tá? Para que seja reformulado. Aqui que o juiz vai ver? Ele vai ver o conteúdo das cláusulas, mas tão somente a partir de uma perspectiva de legalidade. É dizer, imagine que o Ministério Público fez uma cláusula que previu uma prestação pecuniária de R$200, sabendo a gente que a prestação pecuniária mínima prevista em lei, analisando o 4528A, é um salário mínimo, a gente verifica que essa cláusula prevista do Ministério Público pecou por insuficiência. Ela ficou aquém do previsto da lei. Então, nesses casos, até com base no princípio da continuidade dos negócios jurídicos, é um princípio civil lá, que até fui estudar esse negócio para escrever o livro, né? O princípio da continuidade, ele devolve o acordo para o Ministério Público e fala, olha, promotor e investigado, essa cláusula aqui, ela está abaixo da lei, então ela é ilegal. Vocês podem, então, por gentileza, ou reformulam, ou eu não vou homologar o acordo. E ele tem o direito de fazer isso, porque é um juízo meramente de legalidade. Ou cria-se uma prestação de serviço que ultrapassa o teto previsto na lei, ou seja, pega a prestação de serviço pelo mesmo prazo que está previsto na lei, sem diminuição que está prevista aqui no artigo, no inciso 3º, de 1 a 2/3. Então, ele manda prestar, estabelece a prestação de serviço à comunidade pelo mesmo prazo da pena mínima. Essa cláusula pecou por excesso, né? Porque ela violou o contido na lei, ela está prevendo uma cláusula superior àquilo previsto em lei. Aqui também o juiz pode falar, olha, essa cláusula está ilegal porque ultrapassou o que a lei prevê, então eu devolvo para vocês para que ou adaptem ao figurino legal ou será o caso de não homologação. E aqui é importante a gente frisar. Em nenhum caso o juiz vai poder falar, ah, não, aqui eu acho que tinha que ser 1/3, aqui eu tinha que achar que tinha que ser 2/3. Esse âmbito do jogo é exclusivo das partes, senão o juiz vai sentar à mesa da negociação sem ter direito para tanto. Ele não tem parte, ele não tem direito, ele não está abrindo mão de direito algum, ele não pode negociar. O juiz, se começar a negociar, ele viola a sua independência, a sua imparcialidade e viola a lei. Então, a meu ver, essa ideia de insuficiência que a lei diz lá, como que ele diz, inadequada, insuficiente ou abusiva, elas têm que ser feitas a partir de um juízo legal, ou seja, a partir do momento que as cláusulas extrapolam o figurino legal, o juiz pode devolver aqui, e daí, caso devolvido,
vai uma vez mais para homologação, caso esteja tudo ok, homologa e fim de papo. O que o juiz não pode intervir, eu acho que tinha que ter essa cláusula, eu acho que essa cláusula seria melhor, isso não cabe ao juiz fazer, não é sua função. E o Supremo já decidiu nesse sentido, inclusive com relação ao acordo de colaboração premiada, que não cabe ao juiz interferir, sentar-se à mesa na celebração do acordo. E é muito interessante esta perspectiva, que é o correto, eu concordo plenamente, porque quando o juiz assim o faz e fundamenta porque o fez, né, fica muito perceptível para o membro do Ministério Público a análise, às vezes até a verificação do seu erro. Né? Claro. Estou tomando, a título de exemplo, esse caso. Por exemplo, no caso concreto, uma multa que deveria ser, por exemplo, no mínimo de um salário mínimo, e se constou ali R$200, o promotor ele não teria ali legitimidade de estar propondo aquela cláusula, né? Porque estaria aquém do mínimo legal, segundo o balizamento do próprio legislador. Porque aí sim, naquele caso concreto, o acordo não seria necessário e suficiente para a fim de aprovação e prevenção do crime. Sim, e o juiz garante a legalidade ali, ele faz essa fiscalização. E isso ele pode, tá? Fazer um juízo de ilícito e ilícito, tá? É um juízo binário, lícito e ilícito. E o Ministério Público, no âmbito de jogo, ele pode ser mais adequado ou menos adequado à realização do acordo. Isso é um âmbito exclusivo do Ministério Público e das partes, tá? Essa discussão sobre a natureza das cláusulas, esse espaço de jogo que existe na legislação é âmbito exclusivo das partes celebrantes. E por falar também, ainda no âmbito da audiência, a lei não prevê a participação da vítima na audiência, nem mesmo para o momento da celebração do acordo. O que você tem a dizer sobre isso? A vítima, né, na própria Resolução 81, né, e muitas das reformas mais recentes do Código de Processo Penal, eles propugnaram um movimento que vem surgindo cada vez mais, que é um movimento de redescobrimento da vítima, né? Então, tanto é que uma das cláusulas, me parece, das mais importantes do acordo é a reparação do dano, né? E essa reparação do dano é importante dizer que ela não é uma reparação que nem aquele valor da sentença mínima, que é uma coisa que o cara vai pendurar na parede e não vai reparar nunca. É uma reparação efetiva, porque se não reparar efetivamente, não está cumprido o acordo. Então, a vítima tem que ser efetivamente reparada. Então, nada melhor do que, na hora de fazer essa cláusula, o Ministério Público ter ali a vítima a seu lado para auxiliar, para trazer boas razões de qual que é, por exemplo, qual que foi o valor do seu dano, como que é a melhor forma de adimplir esse dano, né? Depósito em conta corrente, reparação efetiva do dano, entrega lá no fórum, entrega na casa. Então, todos esses elementos são fundamentais. É muito importante que a vítima esteja presente nesses casos, tá? Não há uma obrigatoriedade, mas é importante. Principalmente, ainda mais nos crimes contra a administração pública, essas coisas, são fundamentais que a vítima esteja lá. Tá? E eu defendi ali na obra o seguinte: quando a vítima está presente, né, ela subsidia o Ministério Público, fala, olha, seu subsídio não é vinculante, o Ministério Público faz um juízo, né, de interesse público ali. Não é porque a vítima falou que sofreu R$2.000 e não tem nenhum elemento dizendo nesse sentido, o Ministério Público não tem que acolher tudo que a vítima diz, mas tem que ser subsidiado por ela, né? Então, se a vítima, por exemplo, participa do acordo e ela firma o acordo junto com o Ministério Público, é possível, se ela participar, é importante que ela firme junto, ela não vai poder em nenhum momento pedir indenização suplementar, tá? Se o Ministério Público fixa um acordo lá, a revelia da vítima, ela pode entrar com uma ação civil, né, desde que prove que o prejuízo foi suplementar, ela pode fazer isso aí. Mas se ela fizer e participar do acordo, ela está vinculada àquele acordo que pode ser, inclusive, executado pela vítima. Mesmo em caso de descumprimento, essa é uma parcela que a vítima poderá executar no cível, independentemente, contra a vontade, né, uma execução forçada na reparação do dano, porque há um reconhecimento ali de uma indenização firmada pelo promotor, pela parte, pela vítima e homologado pelo juiz. Perfeito. Em relação àquelas questões de competência, ali, por exemplo, no caso de descumprimento ali do acordo e rescisão,
Qual a sua interpretação? Qual é o juiz que vai decidir pela rescisão? É o juiz lá da execução penal ou o juiz que homologou o acordo? Tá. Então, me parece, isso era uma coisa que era importante o legislador ter disciplinado um pouco de forma detalhada, né? E esses problemas não existiam na resolução porque não havia essa transmudação e tal. Então, houve uma criação de um certo problema aí. Me parece que o juiz que vai analisar o descumprimento será o juiz da execução, tá? Porque os autos serão encaminhados para o juiz da execução depois da sua homologação. E lá vai se verificar, e eles que estão lá próximo do cumprimento, o promotor da execução, o juiz da execução, então vai ser o promotor da execução vai pedir a rescisão, e o juiz da execução, se concordar, vai rescindir e devolver os autos para que o promotor ofereça a denúncia, né? Então, me parece que é o juiz da execução. Perfeito. Mas também não tem resposta certa aqui também, porque o legislador não disse o que era para fazer, né? Uma pergunta. Eu sei também que vai gerar um pouco de debate. A possibilidade do acordo de não persecução penal nos crimes de ação privada. Qual a sua opinião? Então, eu tenho falado, o habitat natural do acordo de não persecução penal são os crimes de ação penal pública, né? Para isso que ele serviu, tanto é que no caput lá diz o Ministério Público, papapá. Sem embargo, né, é fato que o acordo de não persecução penal não deixa de ser uma forma aí de evitar o processo, e às vezes até para a vítima é melhor fazer o acordo, o próprio querelante vai querer fazer o acordo, né, é mais vantajoso para ele do que esperar um processo penal, porque tem gastos, tem um monte de consequências disso. E parece que o que acontecerá, muito embora não seja o habitat natural, é a possibilidade do acordo de não persecução penal feito pela vítima, tá? Pelo querelante, nos casos de ação penal privada, né? A exemplo do que o Supremo e o STJ já decidiram com relação à transação penal, tá? E, a meu ver, quem deverá fazer esse acordo é a vítima e não o Ministério Público. Certo. Uma última pergunta da minha parte, Rodrigo. Preenchidos os requisitos legais, você entende que o Ministério Público está vinculado ali, é obrigatório ao oferecimento de proposta do acordo de não persecução penal? Tá. Esse é o debate se há um direito subjetivo, né, do investigado ao ANPP, né? Me parece que não existe o direito subjetivo e o Supremo e o STJ já assentaram nesse sentido com relação ao acordo, à transação penal, e eu acho que o raciocínio pode ser igual. A gente sabe que o acordo é um negócio jurídico. Não existe acordo em que uma das partes é forçada a fazer o acordo, tá? Então, não se pode forçar nenhuma das partes a fazer nenhum acordo, nem o investigado, nem o Ministério Público pode ser forçado, tá? Então, me parece que não existe um direito subjetivo. Sem embargo, incide aqui um princípio da proscrição ou da vedação da arbitrariedade, tá? Então, essa negativa do acordo, o Ministério Público é uma instituição pública republicana que deve satisfação ao interesse público e que tem o dever funcional previsto na Lei Orgânica Nacional de fundamentar suas atividades, ele deverá negar, se achar que não é o caso, deverá negar fundamentadamente e por escrito essa negativa. Tá? Então, ele não pode negar o acordo porque não quero, não gostei, vai ter que fundamentar essa negativa. Tá? Inclusive, contra essa negativa, existe a possibilidade de uma revisão, né, prevista até na lei, pelo órgão superior do Ministério Público com relação a essa negativa. Até posso... Essa também é uma negativa, essa negativa aqui também, eu acho que ela vai gerar uma certa confusão, porque o legislador também não disse como poderia ser feita. Ela está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 28A. Ela diz o seguinte: no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor ao ANPP, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. Tá? Então, ele não estabelece bem como que se faria. Me parece o seguinte, que isso será aplicado da seguinte maneira, né? Primeiro que a negativa ou não do acordo normalmente vai ser feita ao final do inquérito ou no final do PIC, ou mais precisamente no momento da opinio delicti. Tá? Então, se o Ministério Público entender que arquivamento, vai arquivar, não vai ter discussão. Se ele entender que é o caso de denúncia, ele vai ter que fazer na cota
que ele oferece junto com a denúncia um fundamento, falar, deixo de oferecer o acordo de não persecução por isso, por isso, por isso, por isso. Tá? Então, o juiz vai receber a denúncia ou não e vai citar o investigado. Nesse primeiro momento que ele tem para falar nos autos, o investigado, agora já réu, vai poder falar o seguinte, olha, essa negativa foi arbitrária. Então, eu requero a remessa dos autos ao ao órgão superior do Ministério Público para a revisão dessa negativa. Tá? Essa remessa não é feita direta para o investigado, vai lá protocolar na PGJ, não. Ela tem que passar pelo crivo do judiciário. O juiz vai analisar as razões trazidas pelo investigado, vai ver, olha, realmente, ao que tudo indica, essa negativa foi arbitrária. Então, ele acolhe o pedido do investigado, do réu, e remete esses autos à PGJ, que vai decidir se mantém ou não. Disser que se mantém o acordo, vincula a instituição, o juiz não vai poder debater mais sobre isso. Tá? Então, em nenhum momento o réu vai peticionar, senão todas as investigações criminais, todos os processos, eles vão começar a peticionar lá na PGJ sem nenhum filtro, né? Sem nenhum juízo mínimo. Né? E, ademais, o processo penal existindo com o oferecimento da denúncia, a PGJ jamais vai poder fazer uma avocatória desse processo sem uma decisão do juiz, que o juiz é o presidente do processo. Então, essa remessa só poderá ser feita com uma concordância do juiz. E essa concordância do juiz vai ser da seguinte forma. A parte requer, o juiz vê boas razões e daí remete. Se ele vê que não tem fundamento essa insubordinação, essa contrariedade do acusado, toca o baile, toca o processo sem problema nenhum. Tá? Concordo e remeto os autos, porque o presidente ele pode remeter os autos do PGJ para decidir essa questão. Perfeito, Rodrigo. Tem algum ponto aí que eu não... Assim, é lógico que temos inúmeros pontos aqui, até que poderia estar perguntando, mas algum outro ou outro que você queria destacar aqui para esclarecer para os nossos colegas? Eu acho que um ponto importante é a ideia da confissão, tá, pessoal? Tem gente que eu ouvi algumas conversas dizendo que a confissão violaria o nemo tenetur sedetegere, né? O direito contra a autoincriminação. Parece um absurdo essa tese, porque uma das condições, né, a gente sabe que é a confissão do delito. Essa confissão, ela é sempre voluntária, não pode ser forçada. Então, se o investigado quer fazer o acordo e quer apresentar a confissão, não é compelido a fazer isso, né? Não é compelido, então não há nenhuma vinculação e essa confissão é fundamental de ser feita, é imprescindível e é uma condição legal para a formulação e para a realização do ANPP. Acordo de ANPP sem confissão é acordo ilegal e deverá o juiz indeferir a sua homologação. Perfeito. Então, já que falou em confissão, eu vou me permitir fazer uma outra pergunta. Caso, então, seja homologado o acordo e ele, posteriormente, venha a ser rescindido, essa confissão ela vai se prestar para alguma outra finalidade? Ela pode ser utilizada, aliás, posteriormente pelo Ministério Público? Tá, eu tenho dito, né, que essa confissão, para fazer o acordo, ela tem duas funções. Tá? A primeira função é a função de garantia. Tá? O que é uma função de garantia? Quando o investigado confessa circunstanciadamente, ou seja, de forma completa, não é falar, não, eu concordo, eu fiz isso mesmo, isso não é confissão circunstanciada. Né? Ele tem que dizer, não, eu fiz isso, eu fui lá, eu fiz tal, tal. Então, quando ele faz isso, ele reforça a conclusão ao membro do Ministério Público que ele está propondo um acordo para alguém que não é inocente. Ele dá uma camada de proteção para que o acordo de não persecução penal não é para ser feito contra inocentes. Tá? Então, se ele faz uma confissão com boas razões, é uma garantia a mais de que o promotor está fazendo um acordo para uma pessoa que não é um inocente. Né? Muito embora isso não importe num juízo judicial de condenação, né? Mas empresta mais robustez, mais credibilidade ao acordo de não persecução penal. Da mesma forma, dá ao seu advogado uma maior segurança no sentido que ele está recomendando ao investigado que faça um acordo por algo que ele efetivamente fez.
que não fique o advogado em dúvida se ele fez ou não fez. Né? E também, da mesma forma, dar uma garantia ao juiz na hora de homologar que esses acordos não estão sendo feitos de forma injusta. O ANPP não é para fazer injustiça, não é para cometer injustiça, mas é sim para evitar o acúmulo de processos de forma adequada, justa e legítima. Então, a primeira função é a função de garantia. A segunda função é que ele, uma vez, tem uma função político-criminal. Né? Uma vez descumprido o acordo, essa confissão poderá e deverá, sim, ser utilizada no processo. Tá? Porque, senão, basta fazer acordos, basta os investigados fazerem acordos e não vai ter nenhuma consequência caso eles descumpram. A única consequência vai ter é que eles vão atrasar a persecução penal e não vão ter consequência nenhuma. Quando o Ministério Público faz o acordo, ele sabe que se houver o descumprimento, ele vai ter debaixo do braço uma confissão. Tá? Mas é uma confissão, obviamente, extrajudicial. Ele tem que ver que essa confissão extrajudicial, obviamente, nos termos do 151 da melhor doutrina, não vai fundamentar uma condenação por si só, mas ela serve como elemento de corroboração das outras provas. Tá? E, ademais, essa confissão, muitas vezes, pode, ao confessar, o investigado pode oferecer e apresentar outros elementos ou fontes de prova. Então, ele pode dizer onde está a arma do crime, ou o instrumento do crime, ele pode trazer um monte de elementos que podem viabilizar e facilitar o Ministério Público, no caso de persecução penal, a buscá-los e a trazê-los ao processo. Então, a meu ver, pode e deve ser utilizada, né, no processo penal em caso de rescisão, senão não haverá nenhuma consequência em caso de rescisão. O investigado só sai ganhando e não cumprir o acordo. Né? E claro que essa confissão tem que ser interpretada à luz do nosso sistema, com base no 155 do CPP, não pode servir como prova isolada para nenhuma condenação. Muito obrigado. Vamos finalizando nosso diálogo, Rodrigo. Agradeço demais a sua participação no nosso programa. Como todos viram, muito contribuiu para o nosso conhecimento. Eu tenho plena convicção disso. Eu tenho a certeza que esses comentários acrescentaram demais e vão contribuir para o nosso trabalho no dia a dia. Eu recomendo, né, que aqueles que tenham interesse, né, possam vir e adquirir a sua obra. Eu mesmo já comprei, está no pré-lançamento, Rodrigo. Foi você, então? Eu fui o único, então. Eu adquiri eu adquiri a obra. Parabéns pelo trabalho, e já conheço o seu trabalho, não pela obra, mas já conheço o seu trabalho por outras publicações e pela sua competência na escola superior. Até no início, aqui antes da nossa entrevista, eu havia até comentado, né, o Rodrigo, quando esteve aqui numa palestra na escola superior, ele bateu o recorde aqui dos nossos públicos, aqui entre os colegas promotores. Né, foi um sucesso aqui na nossa Escola Superior do Ministério Público de Goiás. Então, ele sempre é muito bem-vindo aqui na nossa escola. E eu espero contar contigo mais vezes aqui no nosso programa, Rodrigo. Tá certo? E eu gostaria de abrir agora para uma consideração final que você queira fazer, alguma colocação, tá bem, antes da gente encerrar. Meu querido amigo Marcelo, obrigado aí pelo espaço, pela deferência. Eu sempre estou à disposição de vocês aí, meus queridos amigos do Ministério Público de Goiás, da Escola Nacional. Que vocês precisarem, podem contar comigo. Né? Se alguém ainda tem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, rodrigo_cabral@hotmail.com, ou manda um Instagram lá, @rlfcabral, né? Eu terei a maior satisfação de esclarecer qualquer dúvida complementar, adicional. Fico à disposição dos colegas. Foi um prazer essa conversa, muito legal. E um abraço. Pena que eu não posso estar aí pessoalmente, mas haverá outras oportunidades para a gente estar. Né? E agora é o momento da gente ficar em casa e falar dessa forma também, que facilita. Né? Hoje eu falei com os amigos do Rio de Janeiro e também com vocês no mesmo dia, que jamais poderia ser possível isso. Sim. Um abraço a todos, obrigado por estarem ligados no nosso programa. Até o próximo encontro.